Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, o nosso programa de entrevistas, como sempre, objetivando trazer a você, que nos dá o privilégio e a honra de nos assistir, algum tipo de informação, de instrução, de esclarecimento, às vezes até um pouco de entretenimento. Sendo que esse programa hoje nós não teremos entretenimento, pelo contrário, nós teremos aqui o objetivo de trazer a você uma informação relevante para todos nós que temos família. E hoje, de modo geral, todas as pessoas de alguma forma convivem em família. Nós vamos falar sobre crimes domésticos. É um assunto um pouco pesado, eu sei, mas de grande seriedade, de grande relevância para todos nós. Eu estou recebendo aqui, mais uma vez, duas pessoas ilustres da nossa cidade, a Tula, que além de ser uma profissional exemplar, também é membro da Igreja Batista Monte Hermão. Eu tenho muito prazer, muita honra de recebê-la aqui. A doutora Zaira, psicóloga da CPMA. Ela vai explicar já essa sigla aqui para vocês, mas eu queria que nesse momento a gente procurasse, de alguma forma, você que está nos assistindo aí, convidar pessoas para assistirem esse programa, porque eu tenho certeza que ele será relevante para todas as nossas famílias. Eu quero tratar nessa noite com vocês de algo que é muito importante, que são os crimes domésticos, né? E eles acontecem muitas vezes sem o conhecimento de algumas pessoas. Alguém está sofrendo uma violência doméstica e familiares de dentro de casa não percebem. Se agora, nesse momento, estivermos assistindo aqui uma mulher que está sofrendo uma violência doméstica, vamos trabalhar primeiro da questão psicológica. Qual é a atitude que ela deve tomar, mas assim, de maneira bem pragmática, prática, onde ela se dirige? A delegacia. A delegacia. Ela pode procurar a Secretaria da Mulher também. E se ela não se sentir bem de ir numa delegacia, porque o ambiente da delegacia não é bom para ninguém. Eu conheço advogado que não gosta de ir à delegacia, você já imagina por aí. Então, se ela não se sentir confortável, existe alguma instituição que possa recebê-la? Ela pode fazer essa denúncia pelo 180 também, né? Então, isso, se ela não quiser, né, se expor, ela pode também fazer essa denúncia pelo 180. Pelo 180. E vai ter resultado? Acreditamos que sim. Como eu sempre falo, hoje, mais do que nunca, eu acho que de tantos dos programas que nós já fizemos aqui, eu penso que esse aqui é o programa que tem uma característica muito forte dessa questão de denúncia, de reação do público. A gente geralmente instrui aqui, não é? Algumas decisões que a pessoa pode tomar, até algumas orientações. Hoje não, hoje a gente está falando de uma coisa muito séria. Por exemplo, uma criança que está sofrendo violência dentro de casa, seja ela qual for agora, dentro de casa. E aí é uma criança, se a mulher tem dificuldade de se dirigir ao lugar, e a criança, o que ela faz? Só através de denúncia. Só através da denúncia. Através da denúncia. Muitas vezes as denúncias são feitas por vizinhos. Sim. Porque percebem, quando é uma criança pequena, né? A criança chora demais, aquela mãe, o pai, o que seja, briga demais com aquela criança, é negligente, a criança está enfim, tem uma série de situações que aí a primeiro lugar é o Conselho Tutelar, né? O lugar para fazer a denúncia. A pessoa pode fazer essa denúncia no conselho, não precisa se identificar, pode fazer uma denúncia anônima, tem que dar todas as informações possíveis. Anônima, então ela vai fazer por telefone? Não, ela vai lá, pode ir lá pessoalmente no conselho. Ela pode até fazer por telefone, mas a gente orienta que não vai constar o nome mas, Tula, da pessoa que fez a denúncia. Eu preciso assim, que sejamos aqui bem claros. Tem uma criança, tem um adulto sofrendo uma violência doméstica. Diz que 100. Pois é, porque então, eu imagino que ela não vai se sentir segura. Mas assim, depende. Lógico, pode tentar entrar em contato com você via telefone. Só que quanto mais informações essa pessoa puder fornecer para que o conselho faça essa sindicância. Porque a gente tem notícias falsas. Sim, né? Então, também tem isso. Nós temos que ter muito cuidado, não é qualquer denúncia que vai chegar, né? Ou tirar, enfim. Então o conselho ele é diligente, vai lá, vai verificar. Então, a criança tal, filho de fulano de tal, né? Então, quanto mais informações. E o Disque 100, ele funciona muito bem. Né? As denúncias chegam para o Disque 100. Isso, o Disque 100. Ele é para todo tipo de denúncia ou só? A denúncia principalmente com crianças e adolescentes. Certo. Mas então esse é específico para isso? Específico para isso. E aí essas denúncias muitas vezes chegam até o Ministério Público, né, que vai dar início à ação, que chega também, né, ao conselho, enfim.
para se fazer toda a averiguação, é formado quando chega ao Ministério Público diretamente, que é o fiscal da lei, quem fiscaliza todos os processos da vara da infância, é uma parte muito importante e que vai também poder dar a direção do que aquela denúncia seja, entrar em contato também, chegou no Ministério Público, então vai entrar em contato com o conselho ou com o lugar que tiver que fazer para que faça aquela sindicância até chegar no finalmente que realmente virar um processo ou o que seja. Mas o importante disso tudo é essa proteção. Se não, as pessoas têm que denunciar. Se você souber de alguma criança que esteja, não é qualquer coisa, que realmente tem um fundamento, que você veja, não é um choro de criança. Esses caminhos aqui, que eu imagino que para quem está assistindo o programa, seja importantíssimo a gente tentar delinear ou dar uma clareza. Para quem está assistindo entender o seguinte, quando é que eu começo a identificar, e aí é a primeira pergunta, né? Identificar que isso possa estar acontecendo. Quais são os sinais psicológicos de comportamento? Existem sinais que a gente pode conseguir? Assim, eu vou voltar um pouco para a escola, porque eu acho que é onde a criança passa a maior parte do tempo e também onde ela demonstra os sinais, né? Então, assim, o rendimento baixo na escola, né? O isolamento, né? Até mesmo a perda do apetite. Mudança de comportamento, né? Esse é o principal. Porque assim, se ela está sendo negligenciada dentro da família, dificilmente aqueles pais que estão negligenciando vão perceber e fazer alguma coisa com isso, né? Então acho que é um terceiro que está ali, né, que vai perceber e que vai poder fazer a denúncia, né? Ou pelo menos averiguar, né, dar uma certa atenção. Então acho que a criança, né, como ela não tem ainda o recurso emocional para sentar e conversar como estamos aqui, né, ela vai demonstrar a partir de algum outro comportamento, né, que não é o padrão. Então a gente tem que estar sempre atento. E os prejuízos psicológicos são enormes, né? Alguns até às vezes irreparáveis. E aí a gente, né, chega um pouquinho nessa história do adolescente infrator, né? Adolescente em conflito com a lei. Né? Porque tem toda uma história, tem todo um porquê. Sim. Né? Assim, então, se a gente for aprofundar mesmo, ele sempre foi menor, né, em tudo. Né? Às vezes aquela criança não tinha um quarto na casa, né? Não tinha talvez acesso a coisas que são de direito, são básicas, né? Então aí pode, né, afunilar e acarretar isso. E agora você tocou num ponto importante, Tula, que é quando o menor infrator chega até vocês, e aí é o braço do Estado para cuidar de uma parte importante, e não olhar para o menor infrator. Você tocou num ponto aí importantíssimo. A gente só olha para o crime. Exatamente. O que está por trás da história. O fato consumado. É isso aí. Um adolescente, 16 anos de idade, ou 17, porque ele só responde com 18. Então 17 também, a gente está falando 16 aqui, né? Que seria a diminuição, não é isso? 16? Depende. 16, 17 já responderia. Então vamos lá. Onde um adolescente de 16, 17 anos comete um crime brutal e ele é useiro e vezeiro da prática criminosa. E aí ele comete crimes, é detido, né? E ele vai responder com essas medidas socioeducativas. Vai para esses lugares onde ele deveria ser reabilitado, com extrema sinceridade. Tudo bem, o extremo é que se ele for para um presídio, lá vai enfrentar um ambiente criminoso. E essas medidas. Agora vamos pensar da seguinte forma. Porque eu olho com dois olhares para essa história toda. E não sou eu não, a própria lei. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Atirou, aí precisa saber por que atirou. Tanto é que existem os atenuantes. Crime privilegiado, legítima defesa, não é? Por um homicídio qualificado, existem as qualificadoras. Então também não é. Eu sou suspeito para falar porque eu acho o direito penal nosso, até pelo estudo que conheço, um dos melhores que existe. A aplicabilidade que é outro papo. Mas o direito em si, a lei, a norma em si, ela é até razoável. Vamos lá, então você vê que a própria lei, ela já olha para o crime, não de maneira genérica, ela vai analisar se o camarada cometeu numa injusta provocação, se ele reagiu na medida da defesa, que é a legítima defesa, se ele cometeu no momento em que ele estava emocionalmente abalado, sem sentido completo e pleno das suas ações e reações. Então você vê que a própria lei já olha por esse lado. Vocês não acham que também o menor deveria ter esse olhar? Porque uma coisa é um adolescente que saiu, adolescente numa imaturidade ou nessa consciência plena que ele não tem, cometeu um crime, ponto. Mas também não tem um adolescente que já está
no crime e comandando até e numa posição criminosa, que sincero e honestamente, eu acho difícil. As medidas que o Estado tem hoje, essas que vocês estão citando aqui, conseguir reabilitar. Mas se você modificar essa lei, você vai colocar todo mundo... Aí vai jogar todo mundo lá, não resolveria. Então você está pegando um menino de 16 anos que traficou. Hoje, muitos juízes entendem que o tráfico não pode ser equiparado a um crime hediondo. Hediondo é um crime grave. Por quê? O tráfico por si só. O tráfico, quando ele vai lá, eu quero ganhar um dinheirinho, estou falando uma coisa, vai lá, ele não cometeu nenhum crime de grave ameaça. O problema é que ele está patrocinando, está participando de um negócio que destrói famílias também. Sim, com certeza, mas aí a gente está falando ali do tipo penal, ele foi lá, traficou, vendeu, né, e ganhou lá o dinheiro errado, certo. Mas aí você coloca no mesmo lugar aquele que cometeu aquele crime mais grave. Então, não dá para ter. Então, se a gente reduzir essa maioridade penal, a gente vai estar colocando esse adolescente que traficou pela primeira vez, né? Que cometeu um erro, que de repente não vai ser um adolescente reincidente, cometeu, pagou a sua punição, tudo direitinho, e que não vai reincidir. Né? Agora, diferente do outro, não dá para colocar no mesmo lugar. Moral da história, eu acho que o Estado não está preparado para tratar da coisa, exatamente. Não é isso? Enquanto não mudar, não tiver estrutura. Essa estrutura do Estado não é criando mais cadeia, mais unidades prisionais que estão lotadas. Isso. Nós temos uma unidade de internação que fechou recentemente, que funcionava no presídio de Bangu, que os menores são tratados de forma desumana. Se você for lá... E lá não reabilita ninguém. Não, é desumano. Causa até mais revolta. Entra um menino de 12 anos, como entra de 17, porque acima de 12 anos ele pode ser penalizado. E como é que sai dessa instituição? Como que sai? Não, então como é que extremamente revoltado. Porque ele vai ter contato com tudo. Pior do que como entrou. Então, agora imagina diminuindo a maioria. Qual o conselho que vocês deixariam aqui, já que comecei com você, agora vou com a doutora, qual o conselho que você deixaria aqui para as pessoas que estão nos assistindo agora, que de alguma forma possam estar convivendo com esse tipo de crime doméstico? Então, eu gosto de tem uma frase, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, eu acho que a gente tem que meter a colher mesmo, né, a gente tem que, se for vizinhos ou parentes, né, tentar ajudar, ter um olhar mais gentil, mais empático com aquela mulher, né? Porque a gente escuta hoje muito, a mulher gosta de apanhar, né? Aquela mulher gosta daquela relação. E tem gente que diz isso. Assim. Tem gente que diz isso. Ninguém gosta. E não é bem por aí, né? Então acho que não é uma questão de escolha. Então, para a mulher que está sofrendo, né, algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial, né, denuncie, né, tome coragem, faça isso, talvez assim como uma colega, uma amiga, né, procure a Secretaria da Mulher, né, que a gente está aí, né, para dar todo o suporte. Qual o conselho que você deixa para quem está nos assistindo? É você que lidar com essa realidade o dia inteiro, de ver adolescente, né, que tem a vida pela frente e às vezes sendo prejudicado. É muito difícil lidar com o choro daquela mãe quando a gente vê o menino sendo preso pela primeira vez, naquelas condições. E o que realmente até me chama a atenção, eu sei que, né, é que nem sempre são famílias desestruturadas, na grande maioria são, porque aí é uma série de fatores que vai desencadeando, mas muitas vezes não são. Então, assim, que converse com seus filhos, estejam atentos, olhem, percebam qualquer tipo de comportamento diferente, porque foi o que a Zeira falou, o comportamento, porque assim, meu filho, como eu posso saber que meu filho está usando droga? De repente, era um menino, né, alegre, ou então um menino, de repente ele está arredio, ele está chegando em casa diferente, foi o que ela falou, as notas baixaram. Isso. E as crianças, seja que tipo, ou que estejam sofrendo violência, ou que estejam entrando nas drogas, que começam com a maconha, que estão saindo à noite, a gente tem um número de adolescentes imenso ingerindo bebida alcoólica, e não precisa ingerir bebida alcoólica em locais que são proibidos, eles compram, levam para casa. Levam para casa. E há uma quantidade enorme de meninas
que estão, né, consumindo até mais do que os meninos, né, e a própria compreensão física das meninas é muito mais frágil, então elas ficam bem piores que os meninos, né? Então, olhem para os seus filhos, tentem conversar, mas olhar com olhar de ver mesmo. Eles vão dar sinais, né? É isso aí. Eles dão sinais. Tem que ter o tempinho, né, para olhar. Corre-corre, trabalha, né? Enfim, as pessoas estudam, trabalham, estão no corre-corre, mas se resolveram, né? E são mães e são pais, que então fiquem atentos. Procurem ir na escola, ir junto, conversar. Então, assim, esse olhar é muito importante. E aí entra o pastor, porque é um texto muito interessante na Bíblia, quando Jesus expulsa o demônio de um gadareno, que tinha uma legião de demônios, e o gadareno, muito empolgado pela vida transformada, pelo poder de Jesus Cristo, Jesus entra no barco, e ele também vai para o barco para tentar sair com Jesus. E Jesus diz para ele o seguinte: volta para a tua casa, volta para os teus. E às vezes essa é a nossa necessidade, de voltarmos para casa, observarmos dentro de casa o que está acontecendo com aqueles que estão conosco, que com certeza são os mais importantes. Eu vou começar a conduzir aqui para o final. Vou agradecer vocês pela presença, pelo desafio. Voltem mais vezes se sentiram bem. Nós temos um tema aqui para tratar, está na nossa agenda aí, minha do Alberto, que é sobre suicídio de adolescente. Teresópolis já entrou aí numa como dá o nome? Uma estatística, né, considerável, expressiva de suicídio de adolescentes. Há pouco tempo até eu tomei conhecimento que o SESC deu uma palestra a respeito disso com uma psicóloga que também até atendi aqui no Instituto, e nós vamos tratar desse tema aqui, que é o suicídio de adolescente. Agradeço a vocês pela presença, obrigado pela paciência comigo, e a você que está nos assistindo, como sempre. Eu brinco aqui dizendo que só no final vão saber que é o programa de um pastor, mas como eu sempre falo, a intenção aqui é de alguma maneira te ajudar, você que gastou um tempinho nos assistindo. Eu quero deixar um texto bíblico para você, que eu usei esse final de semana, que está em Gálatas capítulo 6, aonde o apóstolo Paulo vai dar um conselho. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10 do capítulo 6. Eu quero deixar esse texto aqui para você. Tente fazer sempre o bem. O apóstolo Paulo, nesse texto, no capítulo 6 de Gálatas, ele vai dar muita ênfase à questão das nossas atitudes, não é? Daquilo que nós plantamos. E nós colhemos o que plantamos. As boas atitudes vão colher, obviamente, como retorno também, coisas boas. E o apóstolo Paulo vai enfatizar: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Ele aqui vai usar o termo principalmente aos da família da fé. Ele está falando do reduto nosso mesmo espiritual. Mas eu vou aqui pegar a palavra dele e estender um pouquinho mais às famílias de modo geral. Principalmente a sua família dentro de casa e aqueles aos quais você ama. Então procure fazer o bem. No momento em que nós vivemos de extrema violência, assusta quando nós vemos cenas de pessoas sendo violentas umas com as outras e às vezes nem conhecem. Pior é quando a violência é de alguém que você espera amor. A palavra de Deus, do princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, o fundamento dela é o amor. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus Cristo por nós. É importante. Toda guerra, toda atitude ruim ou toda atitude que prejudique o mal a alguém é combatida com o amor. Então vamos amar e vamos tratar bem aqueles que esperam da gente receber o amor. Muito obrigado, até a próxima, que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro.